falou sobre os espanhóis, né? Como eles chegaram ao continente, falando sobre os incas, maias, né? E os astecas, incas e os astecas especificamente. Essa primeira imagem da abertura está mostrando a primeira missa celebrada em território brasileiro, quando da chegada dos portugueses em 1500. A chegada. Aqui vai ser eu quero colocar uma observação, um ponto interessante. Primeiro, vamos tirar essa ideia, esse mito de que os portugueses não sabiam que estavam chegando ao continente americano, certo? Eles sabiam que estavam chegando, sim, né, em terras brasileiras, porque antes deles chegarem, né, já tinham vindo expedições, inclusive Vicente Pinzon já tinha sido contratado para mapear esse novo continente que tinha sido descoberto por colonizadores anteriores, né, por navegadores anteriores. Segundo, vamos até tirar, né, do nosso cotidiano, do nosso conceito, essa ideia de descobrir. Os portugueses não descobriram o Brasil, eles exploraram, eles colonizaram, mas descobrir não é a palavra certa, porque dá a ideia de que o Brasil não existia antes dos portugueses chegarem aqui. E, na verdade, existia um Brasil. Claro, não é o conhecido como Brasil, né, com essa palavra, mas existiam terras, existiam culturas, existia uma língua, existia um povo que tinha uma religião, na verdade, vários povos. Então, existia um país, existia um povo, existia uma nação aqui, existia cidadãos. O Brasil, na verdade, não era Brasil, era Pindorama, antes da chegada dos portugueses. Então, a aula vai iniciar desconstruindo certos conceitos que vocês aprenderam, eu, quando estudei, né, também aprendi esses conceitos. Que o Brasil tinha descoberto, os portugueses tinham descoberto o Brasil, que os portugueses chegaram aqui por acaso, né? Então, vamos desconstruir esses conceitos. A chegada. O descobrimento do Brasil, né, vou até colocar aqui o descobrimento do Brasil ocorreu dia 22 de abril, né, datas as caravelas da esquadra portuguesa. Comandado por Pedro Álvares Cabral, chegou ao litoral do sul do estado da Bahia. Né? O nome das caravelas era Nina, Pinta e Santa Maria. No dia 24 de abril, 2 dias após a chegada, ocorreu o primeiro contato entre os indígenas. Né? Quando ele chegou, os portugueses chegaram, dois índios, né, foram para as caravelas, né, tiveram esse primeiro contato, dormiram nas caravelas, e esse primeiro contato foi muito amistoso. Que vem uma outra questão. Se os índios brasileiros, né, que não eram chamados de índios, eram chamados de indígenas, se os nativos brasileiros tinham um hábito de guerra, por que receberam os portugueses também? Lembram que os astecas e os incas tinham uma ideia de que os seus deuses voltariam em forma de, de seres humanos, né, de forma humana? Pronto, os índios, né, os nativos brasileiros, achavam que os deuses voltariam andando sobre as águas, sobre as águas. Então, na cabeça dos tupis, que eram os povos que habitavam o litoral nordestino, os portugueses, na verdade, não eram seres normais, não eram humanos normais, né? eram pessoas ligadas aos deuses que eles adoravam. Nesse contato, que foi um verdadeiro choque de culturas, houve estranhamento de. Não dá para ver. Houve estranhamento de amigos.
os nativos, né? Como eram os índios? Haviam sociedades matrilineares, quer dizer, as mulheres elas eram predominavam na sociedade, predominavam não em quantidade, mas em importância. Muitas delas chegaram a governar, e patrilineares, onde os homens acabavam governando, né? Onde os homens tinham ascensão social, onde os homens eram mais importantes. Haviam 4 milhões de indígenas, 4 milhões são muitos indígenas. O casamento acontecia entre os membros da mesma aldeia. Os guerreiros podiam ter mais de uma esposa, devido à sua importância na guerra. Aqui dá para perceber como a guerra era importante. A guerra tinha um valor central para a cultura tupi, certo? Os tupis, né, os povos tupis, eles habitavam toda essa área aqui. Ó. Tinha um ritual de antropofagia. Se lembre que antropo significa homem, fagia, alimento, comer. Eles na verdade, é uma cultura de comer seres humanos, ligado à guerra. Ah, professora, então eles comiam seres humanos? Que coisa cruel. Essa antropofagia, como eu acho que até já comentei em sala de aula, ela acontecia não por crueldade, não porque eles queriam matar ou assassinar, né? Mas, na verdade, essa antropofagia acontecia porque eles queriam absorver a força do guerreiro. Na verdade, era uma honra participar de um ritual antropofágico. Conceitualmente, o termo indígena se adequa melhor do que o termo índio, porque índio se referia àquele que morava nas Índias, que eles achavam, né, que o Cristóvão Colombo achava que tinha chegado. Aqui tem um mapa, né, dos índios, dos indígenas que moravam aqui no Brasil. Toda essa área aqui era o Tupi, né, de amarelo G, Aruaque de azul, verde Caribe, Cariri, essa cor aqui, de azul claro Pano, vermelho tucano, de verde escuro charrua e de rosa são os outros grupos, né? Esse e esse. Vocês observem que a maior parte é amarelo, né? Então, que é o tupi-guarani e o G. Aqui é o ritual antropofágico, né? Uma pintura do ritual antropofágico, que é quando eles se alimentam dos guerreiros depois que eles venciam a guerra. Nada de ouro, só pau-brasil. Né? Como os espanhóis tinham encontrado muito ouro na América Espanhola, os portugueses também, né, na verdade, o grande objetivo das grandes navegações eram dois. Né? Procurar riquezas, ouro e metais preciosos, estavam na época do metalismo, e catequização. Né? A Igreja Católica estava, na época em crise, então quanto mais fiéis, mais poder para a Igreja Católica. Quando eles chegaram ao Brasil, eles não encontraram ouro, não encontraram prata, não encontraram nada. Só encontraram o quê? Pau-brasil. E mesmo assim, os portugueses não tinham tanto interesse em colonizar o Brasil, porque os portugueses estavam mais interessados no Oriente, lá nas Índias. Então eles, abre aspas, descobriram o Brasil, né, chegaram ao continente americano, chegaram ao Brasil, né, o Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, mas ninguém se interessou pelo Brasil. Depois foi que descobriu que no litoral nordestino até o Rio de Janeiro tinha uma madeira, que dessa madeira extraía uma tinta, e dessa tinta dava para atingir, né, os tecidos, que era muito valioso na Europa. Dava para ganhar dinheiro com o pau-brasil. Começou -se a extrair o pau-brasil. E daí que veio o nome do Brasil. Né? Antes de ser Brasil, o Brasil era Ilha de Veracruz, Terra de Santa Cruz, né? Tinham vários nomes. Depois, com a extração do pau-brasil, né, que passou a ser Brasil, pau-brasil por causa da cor vermelha, né, de brasa, da tinta, mas não, já que é pau-brasil, vamos colocar de Brasilis,
vamos colocar o nome desse lugar de Brasil. Então, com a extração do pau-brasil, eles começaram a praticar algum tipo de exploração no Brasil. E quem é que extraía? Eram os portugueses que iam lá e arrancavam a madeira? Não. Né? Eles amigavelmente, no início, né, contratavam os índios, os indígenas, para extrair essa madeira e levar até as caravelas. Só que eles não pagavam os indígenas, eles faziam escambo, que é a troca de um produto por outro. Os indígenas davam a madeira para o Brasil e, em troca, os portugueses davam outros produtos de interesse dos indígenas. Logo que chegaram, os portugueses não encontraram ouro, o ouro foi descoberto no século XVII e XVIII. Assim, a atividade econômica mais lucrativa dos primeiros anos de colonização foi a exploração e comercialização da madeira, né, do pau-brasil. Os indígenas eram pagos com pequenos objetos, espelhos, facas e miçangas. Apesar do achamento do relato feito ao rei, a coroa portuguesa tinha outras prioridades, que era voltado principalmente para as Índias. A notícia da riqueza de novas terras também atraiu investimento, atraiu o interesse dos franceses. Os franceses viram que os portugueses estavam ganhando muito dinheiro com o pau-brasil. E pelo Tratado de Tordesilhas, que dividia as terras da América do Sul, as terras da América do Sul central, só com a Espanha e Portugal, os franceses e ingleses ficaram de fora e não gostaram desse tratado. Né? E os franceses começaram a se interessar por essa madeira e não pediram permissão ao Brasil, aos portugueses, para começar a entrar aqui no Brasil, né? Começar a chegar os navios franceses em busca de pau-brasil, em busca dessa madeira. Por isso, a partir de 1530, uma expedição foi organizada por Martim Afonso de Souza a fim de se apropriar dessas novas terras. Né? Foi quando realmente os portugueses viram que se não mandassem pessoas portuguesas enviadas para realmente ocupar as terras que eles haviam descoberto, entre aspas, eles iriam perder, né, o Brasil para outros países, como, por exemplo, a França. Aqui é uma imagem, né, da exploração do pau-brasil, levando até as caravelas, um mapa do Tratado de Tordesilhas, desse lado, 370 léguas para oeste, para leste de Portugal, para esse lado da Espanha. Aqui outra imagem mostrando a outra exploração dos índios sobre o pau-brasil, que trazia até aqui e era levado até as caravelas, e dos navios eram levados até a Europa. Escravização e resistência. Quando começou a prática da produção de cana-de-açúcar, quando realmente os portugueses começaram a colonizar de fato o Brasil, não tinha ninguém para trabalhar, para colocar realmente a mão na massa. E começaram a escravizar os índios, só que era muito difícil escravizar os indígenas, porque os indígenas não conheciam o território que eram deles. Então era muito difícil. A Igreja Católica também começou a olhar com maus olhos, né, essa escravização, não porque a Igreja Católica tivesse pena dos índios, mas porque para a Igreja Católica essa escravização tornava os índios difíceis de ser catequizados, difíceis de transformá-los em almas inocentes. Então a Igreja Católica era resistente também para essa escravização dos índios. No início, os portugueses e os índios praticaram escambo, já expliquei o que é. Posteriormente, os índios passaram a ser capturados, empregados em pequenas lavouras e na coleta de drogas do sertão. Os senhores de engenho passaram a recorrer à escravização de índios por meio de expedições conhecidas como bandeiras de apresamento. Eles iam atrás dos índios, prendiam e tentavam escravizar os índios. Os tupinambás aqui, que eram um povo indígena, né, que era uma tribo indígena, eles eram uma tribo bastante, vamos dizer assim, guerreira. Né? Eles eram uma das tribos que praticava a antropofagia. Né? Eles se alimentavam
os guerreiros que eles venciam as guerras. Organizaram a Confederação dos Tamoios contra a dominação portuguesa. Eles se uniram contra os franceses para derrubar os portugueses. Diante de tanta atrocidade que os portugueses fez aqui, né, tanto de morte, de lutas, de guerras contra os índios, os tupinambás se juntaram aos franceses e outras tribos contra os portugueses. Infelizmente, nessa luta, nessa guerra, nesse conflito, os portugueses ganharam. Outra coisa interessante é que muitos índios morreram de doenças simples, como gripe, que os portugueses já eram imunes e que os indígenas não eram. Não tinham vacina, eles não conheciam certas doenças que na Europa já era comum, todo mundo estava imunizado, e aqui eles não conheciam e acabavam morrendo de doenças muito simples. Uma coisa que é interessante, que na cabeça dos portugueses, é que eles pensaram. Quando eles chegaram aqui, eles observaram que o índio, o indígena, na fala, quando eles falavam, eles não pronunciavam o F, o L e o R. Então, eles deduziram automaticamente que os índios, os indígenas, eles não tinham fé, eles não tinham lei e eles não tinham rei. Fé, lei e rei. Por isso que eles não pronunciavam o F, o L e o R. Então, se eles não tinham fé, eles precisavam da Igreja Católica aqui. Se eles não tinham lei, eles precisavam das leis portuguesas. Se eles não tinham rei, eles precisavam do rei português. Mas, na verdade, eles tinham fé, era a religião deles, que eles eram politeístas, eles tinham as leis deles e eles tinham o rei deles. Não era o rei, né? Mas eles tinham os livros deles, que eram os pajés, eles tinham a cultura deles. E foi totalmente exterminada, né? Jogado no lixo, foi totalmente dizimado, massacrado quando os portugueses chegaram aqui. Hoje, temos um número muito reduzido de índios e a cada dia esses índios estão sendo reduzidos e relegados a nada, na verdade. Os brancos chegaram aqui, tomaram as suas terras e hoje o que é que nós vemos? Nós damos um pedaço de terras a eles e achamos que estamos fazendo um favor. Então, vamos para a aula, né, fazer a atividade. Qualquer dúvida, perguntem no grupo. Bom dia e até a próxima aula.